Já alguma vez te aconteceu cometeres um erro num jogo ou numa prova e não conseguires livrar-te desse pensamento daí para a frente? Então fica por aí porque vou ensinar-te como deves lidar com situações dessas. Olá, o meu nome é Sérgio Guerreiro. O assunto que hoje vos trago prende-se com aquilo que eu denomino de síndrome do retrovisor. Como sabemos, o retrovisor é aquele espelho que existe no interior dos nossos automóveis que nos permite ver o que se está a passar atrás durante a nossa condução. Imaginem que, enquanto estamos a conduzir, uma viatura nos bate por trás. Bom, resolvida a situação, imaginem também que, daí para a frente, estamos permanentemente a olhar para o retrovisor com receio que algo idêntico nos volte a acontecer. Muito bem, eu fui então buscar esta imagem, porquê? Porque é exatamente isto que se passa com muitos desportistas após cometerem um determinado erro no seu jogo, na sua prova, enfim, nas suas competições. Quando tal acontece, e daí em diante, ficam muitas vezes amarrados a esse mesmo erro, fazendo com que mentalmente estejam sempre a revisitar esse acontecimento, trazendo à sua mente as imagens com detalhe desse erro cometido. Dito de outra forma, esses atletas, após o erro, estão sempre a olhar para o seu retrovisor mental, o que dá origem a que possam acontecer duas coisas, basicamente. Primeiro, o atleta deixa de estar presente naquele momento em que o jogo ou a prova se está a desenrolar, ou seja, ele fica desconcentrado, porque o foco dele está no erro cometido anteriormente. Segundo, pelo facto de não estar conectado ou concentrado com aquele momento presente em que o jogo se está a desenrolar, isto então aumenta a probabilidade de cometer mais erros num curto espaço de tempo. E é por isto que é frequente que após um erro um atleta cometa mais um ou outro erro num curto espaço de tempo imediatamente a seguir. Que dicas é que eu posso dar para ajudar os atletas a lidar com situações destas? Por exemplo, quando um atleta sente que está desconcentrado, pelo facto de ainda estar a revisitar o erro que cometeu alguns segundos ou alguns minutos atrás, ele pode desencadear um processo chamado de ancoragem, isto é, ele pode fazer disparar dentro de si um conjunto de recursos, de emoções positivas que o ajudam a reconectar-se com o jogo. A ancoragem consiste na programação mental de um determinado estado no atleta que lhe permite aceder a esse mesmo estado sempre que for necessário. Por exemplo, um estado de motivação, um estado de confiança, de concentração, alegria, etc. Mas sobre a ancoragem falarei num dos próximos vídeos. Uma outra técnica que muitas vezes eu sugiro aos atletas é que, no momento em que eles sintam que estão desconcentrados e estão a ter dificuldade em livrar-se do pensamento desse erro cometido há algum tempo atrás, ou de um conjunto de pensamentos negativos relacionados com esse erro, então eu recomendo que o atleta passe nesse exato momento a fazer o relato do jogo para si próprio. Ou seja, como um daqueles profissionais da rádio que fazem uma descrição detalhada do que é que se está a passar em direto no jogo. E neste caso, o atleta poderá fazer esse relato para si próprio. Esta técnica, muito simples, permite ao atleta reconectar-se naquele momento presente e focar-se exatamente naquilo que está a acontecer no jogo. Desta forma, ele não vai permitir que haja espaço para que outro tipo de pensamentos se apoderem de si, o que vai então aumentar os seus níveis de concentração. Fica aqui a dica que pode ser muito útil, por exemplo, para os guarda-redes, no caso do futebol, naquelas situações em que o jogo se está a desenrolar no outro meio-campo, não sendo necessário, nesses momentos, ao guarda-redes ser chamado a intervir ativamente. Isto pode dar origem a que, nesse espaço de tempo, o guarda-redes possa cair em alguma desconcentração ou até se deixe apoderar por pensamentos que não o ajudem. E, aumentando esta desconcentração, podemos resolver esta situação com esta técnica. Pegando neste exemplo, o que eu recomendo então aos guarda-redes é exatamente fazer o relato do que está a acontecer, neste caso no outro meio-campo.
Deste modo, eles estão sempre ativados e presentes no momento do jogo. Portanto, esta síndrome do retrovisor aplica-se a todos aqueles momentos em que estamos a revisitar algo que se passou, normalmente relacionado com situações negativas. E como podemos agora perceber, é muito provável que isso se traduza em mais erros daí para a frente. Pegando nesta imagem do retrovisor, imaginem que estão a conduzir o vosso automóvel para a frente e estão permanentemente a olhar para o retrovisor. O que é que acham que pode acontecer? Pois é, provavelmente terão um acidente. Partilha este vídeo com alguém que entendas que pode beneficiar com ele e não te esqueças de subscrever este canal do YouTube para receber próximas dicas, técnicas e reflexões. Um abraço, obrigado e até breve.